Vencer o desamor, resumo do capítulo 85. Eduardo discute com Ariadna na frente da escola, alegando diante de todos que ela quer afastá-lo de Tadeu, e revela ainda por cima que a jornalista o traiu com seu irmão. Eduardo afirma a Ariadna que já a processou e garante que a ex-mulher vai perder o direito de ver o filho, o que a deixa chocada. Uma noite antes, Bárbara se agarra com Lino, mas o detém. Lino tenta convencer Bárbara, mas a madame sente medo. Lino pede a Bárbara que não tenha medo e nem preconceitos com sexo na terceira idade. Lino afirma a Bárbara que o amor deles deve durar para sempre. Bárbara confessa que está com vergonha e expõe seus argumentos. Bárbara se minimiza, mas Lino a estimula. Lino elogia as virtudes de Bárbara e revela que a deseja. Bárbara conta a Lino que se sente insegura ao seu lado. Lino garante que vai amá-la como nunca a amou. Bárbara e Lino se beijam novamente e fazem amor. Ariadna garante a Eduardo que o relacionamento deles não tem volta, mas ele não aceita. Ariadna acusa Eduardo por ter abandonado a própria família e ele confessa que errou. Eduardo tenta agarrar Ariadna e a apavora. Ariadna esclarece para Eduardo que não o ama, pois seu coração e sua pele não o suportam. Eduardo xinga Ariadna. Eduardo acusa Ariadna de ter se envolvido com Álvaro só para incomodá-lo. Eduardo chacoalha Ariadna e Daphne e Gemma aparecem para defendê-la. Daphne e Gemma esclarecem ao conquistador da Shopee que Ariadna não está sozinha, pois ninguém solta a mão de ninguém e mexeu com uma, mexeu com todas. Hilda conta para Jimmy que ele vai voltar à escola e o garoto se anima. Hilda aconselha Jimmy. Hilda não conta a Jimmy que Gemma não vai voltar ao colégio. Eduardo briga com Gemma e Daphne e os gritos assustam Tadeu, que surge apavorado implorando que o pai pare de gritar. Ariadna afirma a Eduardo que vai sair da casa e o filho de Bárbara a ameaça. Daphne apoia Ariadna, que tenta tranquilizar Tadeu. Ariadna explica a situação ao filho e ele confessa para a mãe que tem medo de Eduardo. Tadeu conta para a mãe que quer ir embora, pois quer a felicidade dela. Ariadna pede para abraçar Tadeu, mas ele não deixa. Eduardo sai para beber e paquera uma loira. Eduardo pede uma bebida para a moça e eles conversam. Eduardo desabafa com a nova amiga e critica o empoderamento feminino. Bárbara abraça Lino após transar com ele. Lino fica com cara de satisfação e a agradece. Bárbara conta como se sente para Lino. Bárbara agradece a Lino por tê-la devolvido a ilusão. Bárbara alega que Lino é indispensável em sua vida. Bárbara fala para Lino que ele a deu sentido novamente para viver. Bárbara afirma que tudo vai mudar e garante que ele não vai ficar naquele quartinho de hotel. Bárbara se despede de Lino. No dia seguinte, Daphne fala para Ariadna que Bárbara chegou tarde. Ariadna discute com a mini Sônia Abrão por vigiar a rotina de Bárbara e não questionar a ausência de Eduardo só por ele ser homem. Bárbara reúne a família, informa que Lino vai morar na casa e alega que ainda vai casar com ele. Eduardo chega bêbado e arruma confusão com todo mundo. Eduardo chama Bárbara de ridícula por seu relacionamento e irrita Lino. Eduardo enfrenta Lino e Gael leva o irmão para dentro com Álvaro. Eduardo critica Gael e esculhamba Álvaro. Álvaro e Gael obrigam Eduardo a tomar uma ducha para passar a bebedeira. Eduardo dorme no sofá e Bárbara deseja que o filho não acorde tão cedo. Álvaro e Gael questionam Bárbara, que os despista. Gael fala para Álvaro que Bárbara tem que fazer o que quiser. Álvaro confessa para Gael que não aprova algumas atitudes de Lino. Bárbara se desculpa com Lino. Lino teme que Bárbara mude de opinião a respeito do casamento. Bárbara garante a Lino que o ama. Bárbara afirma a Lino que não vai mudar de ideia por nada e nem por ninguém. Lino fala para Bárbara que eles já devem começar a planejar a vida juntos. Lino sugere que vai reformar o quarto incendiado, mas Bárbara alega que não vale a pena, pois em breve a casa vai ser demolida para a construção do conjunto habitacional. Mais uma vez, Lino tenta convencer Bárbara a não demolir a casa. Álvaro fala para Bárbara que vai embora. Bárbara afirma a Álvaro que não vai mais vender sua parte da casa. Ariadna e Cassandra conversam sobre Eduardo. Ariadna admite a Cassandra que sua única saída é se mudar com Tadeu. Ariadna afirma que vai se encontrar com Açucena na escola de Estefânia e convida a amiga para tirar as fotos, mas a fotógrafa alega que não pode ir pois tem muito trabalho no jornal. Cassandra empresta sua câmera para Ariadna. Álvaro pede para saber o motivo de Bárbara ter mudado de opinião e Lino intervém.
Álvaro insinua que Bárbara está sendo influenciada por Lino, mas a madame nega e alega que sua decisão é irreversível. Bárbara teme que Álvaro tenha problemas financeiros por sua decisão. Lino alega que Olga deixou muito dinheiro para Álvaro e pede a Bárbara que convença seus filhos a cederem a parte da casa que Joaquim os deixou. Gael coloca os presentes para as crianças no quarto de Daphne. Daphne chega e surpreende Gael. Gael fala para Daphne que conseguiu um emprego. Gael comenta sobre Davi e confessa que pensou nela o tempo inteiro, mas a camponesa ressalta que nunca foi a prioridade do publicitário. Gael avisa que está prestes a ir embora para Miami e Daphne o dispensa, mas no off chora com sua partida. Gemma reúne as amigas e fala que vai sair da escola. Érica se revolta, mas Gemma alega que Jimmy merece mais do que ela a oportunidade de estudar. Lígia apoia Gemma. Érica aconselha Gemma. Gemma fala para Érica que sua única função vai ser a maternidade. Gemma dispensa os conselhos de Érica. Gemma pede segredo às amigas. Açucena se envergonha com o pedido de Ariadna em tirar fotos. Ariadna apoia Açucena. Ariadna fotografa Açucena. Açucena confessa que ficou muito mal quando Eliseu foi absolvido. A Açucena afirma que o celular de Eliseu podia incriminá-lo, pois tinha várias provas contundentes. A Açucena confessa que o estuprador gravava seus crimes. Meses antes, a Açucena inventa para Lino que não devia tê-lo processado e o convida para uma bebida. Lino visita a Açucena e se insinua para ela. A Açucena pega o celular de Lino. Na mesma época, Joaquim fala para Matias que vai investigar os casos de estupro e promete que vai incriminar Lino. A Açucena assiste os vídeos de seus abusos e fica apavorada. Lino fala para Calixto que a Açucena roubou seu telefone e pede sua ajuda para recuperá-lo. Calixto critica Lino. Lino joga na cara de Calixto que já fez muito por ele. A Açucena liga para Joaquim e fala que tem provas dos estupros de Eliseu. A Açucena pede para ver Joaquim pessoalmente. Na atualidade, Ariadna elogia a Açucena por sua coragem. Açucena conta que Eliseu tentou recuperar seu celular, mas alega que fugiu antes de ser encontrada. Açucena lembra de quando se encontrou com Joaquim e lhe entregou o telefone. Na ocasião, Calixto os viu. Um faxineiro chega para arrumar a sala de aula e se assusta ao ver Açucena, o que a entristece. Açucena vai embora. Álvaro se reúne com Ricardo. Ricardo fala para Álvaro que Lino está quase livre das suspeitas, mas alega que ainda falta a fatura da venda do carro. Álvaro comenta com Ricardo sobre o incêndio que destruiu todos os pertences de Lino. Ricardo não acredita que Lino tenha tido algo a ver com a morte de Olga, mas Álvaro afirma que o malandro já mentiu em muitas coisas. Álvaro pede o contato da compradora do carro de Lino. João José insinua a Daphne que Gael está tendo aventuras românticas em Miami. João José avisa que vai ter uma festa na agência e convida Daphne. Ela recusa. Ariadna afirma a Cassandra que Calixto procurava o telefone de Eliseu. Cassandra fala para Ariadna que roubaram o celular do esconderijo de Joaquim. Ariadna lamenta o roubo e deseja convencer a Açucena a publicar as fotos e concluir sua reportagem. Eduardo acorda e Bárbara fala com o filho. Bárbara aconselha Eduardo a deixar Ariadna ir embora, mas ele se recusa. Bárbara garante a Eduardo que não apoia Ariadna, mas aconselha o filho. Bárbara joga na cara do embuste que ele não sabe cuidar de Tadeu. Eduardo volta a criticar Bárbara por seu relacionamento com Lino e não segue os conselhos da mãe. A amiga de Linda pede para que ela saia da depressão. Linda lamenta por não poder sair do país e procurar Eduardo. A secretária de Linda afirma que ela pode contratar um detetive para encontrá-lo. Linda percebe que caiu em uma armadilha de Eduardo e Esteves e planeja se vingar. Gemma procura Imelda e inventa que vai estudar pela manhã. Imelda dá um emprego para Gemma. Gemma abraça Imelda, o que a incomoda. Gemma pede a Imelda que não fale nada para Bárbara. Imelda garante para Gemma que não vai se reconciliar com Bárbara. Jimmy chega na escola e abraça Pedro e Manuel. Jimmy percebe a ausência de Gemma. Pedro fala para Jimmy que ele pode se relacionar com outras garotas. Érica teme o futuro de Jimmy ao lado de Pedro. Álvaro conta para Conrado que Bárbara quer cancelar o projeto. Conrado despreocupa Álvaro. Conrado aconselha Álvaro a deixar de se preocupar por tudo e todos. Álvaro liga para a cúmplice de Lino e pede para vê-la. Lino finge tristeza para Bárbara e lamenta por tudo que perdeu no incêndio. Bárbara sai e comenta com Lino que não tem ninguém em casa. Lino vasculha o quarto de Bárbara e procura o chip. Ariadna aparece e Bárbara comemora que a nora tenha decidido ir embora. Bárbara afirma que Ariadna não vai impedir que Eduardo veja Tadeu. Ariadna esclarece que não pretende afastar Tadeu da família.
Ariadna fala para Bárbara que vai enfrentar Eduardo legalmente e elas discutem. Ariadna afirma que vai para um apartamento com o filho. Lino encontra Ariadna. Lino vê a câmera de Ariadna e a aconselha como tirar boas fotos. Ariadna encerra a conversa com Lino, ressaltando que ele não a agrada e o dispensa. Ariadna deixa a câmera em cima do móvel e liga para a dona do apartamento. Ariadna pega alguns documentos e esquece a câmera. Álvaro se encontra com a comparsa de Lino. A qualquer se insinua para Álvaro. Ariadna encontra Eduardo na porta da escola. Ariadna questiona Eduardo e ele afirma que não vai se separar do filho, exigindo que ela vá embora sozinha. Eduardo discute com Ariadna na porta da escola e revela que ela está com seu irmão. Eduardo fala para Ariadna que Tadeu vai ficar com ele, garantindo que vai impedi-la de vê-lo. Ariadna afirma para o infeliz que também o processou e agora eles vão ver quem vai ficar com Tadeu. Eduardo fica perplexo com a notícia do processo e se apavora. Lino pega a câmera de Ariadna e vê as fotos de Açucena.